Olá, tudo bem, pessoal? Como vai? Meu nome é Vanderlei, sou advogado. Alguns de vocês já me conhecem, por já ter feito algumas lives aqui. Milito na área civil, trabalhista e criminal. Em especial hoje, estão percebendo que o cenário está um pouco diferente, porque não estou fazendo do escritório, estou fazendo diretamente aqui do meu lar, da minha casa. É um grande prazer recebê-los aqui, no meu lar, na minha casa, na minha residência. Fico muito feliz de hoje poder falar de um tema importante, um tema focado ao direito do paciente com câncer, no nosso programa. É seu direito de saber jurídico. Bom, é possível a dispensa do empregado quando ele recebe a informação de que tem câncer? O que você acha? O que você pensa? Você está trabalhando, levando a sua vida normal. Isso, infelizmente, acontece cotidianamente, todos os dias, em uma quantidade cada vez maior, cada vez mais assombrosa. As razões e causas ainda são muito desconhecidas, mas eu creio que algumas já são bem conhecidas. E acredito que as pessoas devam tomar as suas devidas precauções. Eu oriento que, por aqui, pela página, procure É Seu Direito de Saber. Também temos a questão da suplementação, da alimentação, lives super importantes com doutores em oncologia, com doutores em nutrição, pessoas realmente engajadas e que pretendem levar conteúdo de qualidade, um conteúdo realmente pensado para o paciente oncológico, para aquele que ainda não tem uma doença tão chocante, tão pesada quanto essa, mas pretende se prevenir. Porque, de certa forma, quando você tem uma alimentação mais saudável, quando você tem prática de exercícios físicos, quando você tem essa reunião de fatores, você certamente não estará livre, mas você tem uma probabilidade menor de ter uma doença como essa. Bom, e não é contra as pessoas que nós devemos lutar ou criarmos distanciamento. Nós temos que acolher a cada vez mais, levando informação, cuidado, esperança, e em cada área da vida você pode encontrar profissionais aqui dedicados para isso. Na área do jurídico estou eu aqui para poder trazer sempre alguns esclarecimentos. Eu gostaria de poder deixar também aqui eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma informaçãozinha aqui para vocês, para que vocês consigam mandar e-mails para mim. Eu vou colocar um e-mail aqui. Esse e-mail que vocês vão visualizar aqui, vocês podem a qualquer momento do dia me mandar um e-mail. Não quer dizer que eu vá responder no mesmo dia, tá? Realmente fica muito difícil, muito complicado. Mas eu garanto para vocês que este e-mail será respondido com o maior prazer. Eu tenho uma dúvida, eu não sei como eu faço isso, é possível fazer isso? Eu tenho uma dúvida, eu preciso iniciar meu tratamento e eu já passaram 30 dias, quando é que eu vou ter acesso ao meu tratamento pelo SUS? Eu tenho direito a um tratamento gratuito pelo SUS? Eu não tenho direito a um tratamento gratuito pelo SUS? Como eu faço para saber? Pergunte aqui, ó. falecom@vwadvocacia.com, ok? Peço a gentileza de colocar o seu primeiro nome. Não é necessário enviar documento. Por favor, não faça.
conte um relato, diga a sua dúvida e ela será respondida em um prazo de pelo menos uns 3 dias, tá bom? Espero poder colaborar cada vez mais com este grupo, colaborar cada vez mais com o povo desse grupo tão maravilhoso. Bom, gostaria de poder cumprimentar a todos que estão nesta live, gostaria de poder cumprimentar a todos de uma maneira especial, entregando a vocês o meu abraço, as minhas considerações. Bom, primeiro, acerca do tema de hoje, eu queria fazer algumas considerações que seriam exatamente sobre essa dúvida que eu lancei agora falando sobre o tratamento do paciente oncológico, né? O tratamento do paciente oncológico, ele deve começar, não é ele pode começar, ele deve começar em um prazo não inferior a 60 dias. Eu separei aqui para os senhores a legislação pertinente dessa minha fala, tá? A legislação pertinente está aqui, ó. É a lei número 12.732 de 22 de novembro de 2012, tá? Então, olha aqui, o título já diz que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para o seu início. O que é que nos interessa daqui, né? Vamos analisar aqui que no seu artigo 2º, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde, pelo SUS, no prazo de até 60 dias. Ah, mas eu estou tendo um problema, porque eu tenho câncer, eu tenho neoplasia maligna e eu não recebi nenhuma informação. Olha, veja só, deixa eu deixar claro uma coisa, deixa eu voltar para mim aqui. Deixa eu deixar claro uma coisa. Vamos voltar. Deixa eu deixar claro uma coisa. Você ter recebido a notícia de que você é portador de neoplasia maligna não comunica os órgãos oficiais do governo que você é portador de neoplasia maligna. Você deve buscar o seu direito. Você deve ir atrás do que lhe pertine, do que é seu, ok? Não só desse, eu vou falar hoje especificamente do tratamento, mas existem uma série de direitos do paciente com câncer que você tem que buscá-los. Você tem direito à aposentadoria por invalidez, né? Claro que existem, para cada um desses que eu vou falar, existem alguns requisitos e a gente vai tratando aos poucos com vocês aqui. Você tem direito a passagens gratuitas, segundo aqui pelo menos em São Paulo, tá? Em outros municípios tem que verificar as disponibilidades, mas no geral atende ao princípio do direito humano que está baseado na nossa Constituição. Você tem direito a atendimento prioritário, né? Você tem direito a acesso à rede do SUS de medicamentos, para que você tenha acesso ao medicamento de forma integral e completa. É verdade, muitas vezes o medicamento que você precisa, você às vezes não encontra lá. Agora, não encontrou ou não está lá na lista de medicamentos especiais, o que eu devo fazer? Procure a Defensoria Pública ou procure um advogado que seja de sua confiança e requeira esse direito. Ele é seu e só não vai acontecer se você dormir, né? Ou seja, existe eu já falei algumas vezes aqui na live, em outras que nós fizemos, o direito não acode a quem dorme. E é uma grande verdade isso. O direito ele não acode a quem dorme. Ou seja, se você cochilar, o cachimbo vai cair. Então não deixa o cachimbo cair, não deixa a peteca cair, levanta a cabeça, bora para frente, bora para a vida, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos ter
cada vez mais vitalidade para enfrentar essa doença que tanto aflige, que tanto traz dor, mas nós temos que levar também a vida de forma harmoniosa, mantendo-a sempre com a tocha da vitalidade acesa. Mantenha a sua tocha acesa e você vai vencer. Vamos continuar aqui no artigo 2º, que tem umas informações ainda importantíssimas, ok? Vamos lá. Olha só, então, prazo é de 60 dias. Mas a partir de quando? A partir de que for firmado o diagnóstico com laudo patológico. Olha que importante aqui. Quando for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, ok? Conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único, ok? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você tem um câncer, uma neoplasia, que se não for iniciado o tratamento em alguns dias, em algumas semanas, isso pode criar raízes, isso pode, eu não sei o termo médico, mas isso pode piorar a sua qualidade de vida, isso pode realmente, existe uma chance de cura ou de remissão se você iniciar o tratamento X em 2 dias, em 3 dias, e o Estado não pode privar isso de você. Você não pode ser privado disso. Então, é necessário que você se levante e vá atrás disso. Ah, mas aonde eu vou buscar essa informação? Veja, como eu disse, você recebeu o diagnóstico de que você tem câncer, não quer dizer que o Estado sabe disso. Então, o seu diagnóstico, esse diagnóstico, você tem que passar pelo posto de saúde, inicialmente, recebendo um encaminhamento para o especialista. Caso você não consiga marcar com uma velocidade que você precisa, você tem que procurar a Defensoria Pública, você tem que procurar um advogado particular de sua confiança, para que seja exigido esse direito. Porque você precisa iniciar o tratamento num prazo de até, não superior a 60 dias, e também podendo ser menor de acordo com o prontuário, né, médico, prontuário único que se fala, que está dentro das normas da Lei 8080 de 90, que é a lei que rege o SUS. Né? Então, você tem que ter essa informação na mão, você tem que ir atrás, você tem que, enfim, para que você tenha o seu direito resguardado. Né? Então, o SUS não tem, na minha região não tem especialista para atender, apenas existe um hospital particular, o Estado tem que custear esse hospital particular para você. Esse tratamento, é claro que ele não vai fazer isso de forma tranquila, você vai ter que brigar por isso, porque você vai ter que lutar pela sua vida. Então, lute pela sua vida. Né? Tem mais situações aqui, eu vou voltar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, juntamente comigo. Vamos lá? Tá aqui? Foi? Foi. Vamos lá. Então, olha só. O parágrafo 1º diz que, para efeito de cumprimento do prazo, é bem claro, essa lei é muito clara, é muito curtinha, ela tem a ideia de trazer velocidade, celeridade para o tratamento das pessoas com câncer. O espírito dela, quando foi concebida, foi exatamente esse, de trazer mais velocidade para o tratamento dessas pessoas. Né? Então, para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, o que é o caput? O caput é a cabeça do artigo, tá? Que é essa parte aqui. Então, para o cumprimento desse prazo de 60 dias, considera-se efetivamente iniciado o primeiro tratamento de neoplasia maligna com a realização de terapia cirúrgica ou o início de radioterapia ou quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Veja, não adianta dizer que iniciou o tratamento do câncer com uma consulta médica. Não é isso. Porque muitas vezes o ente público busca, talvez, para tentar criar um mecanismo de dobrar a lei, né? É desumano, nós sabemos, não tenho dúvida disso, mas para tentar se esquivar da responsabilidade, que mais embaixo vocês vão ver que o descumprimento, ali no artigo 3º, diz que o descumprimento
da lei, sujeita aos gestores de forma direta e indiretamente a responsabilidade de pena administrativa. Então, eles sabem que essas penas administrativas, inclusive, podem chegar à exoneração, né, do cargo. São penas administrativas. E uma delas, a pena de exoneração existente. Então, para evitar que isso aconteça, que crie esse transtorno, o que se busca? Então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o tratamento do Zezinho, mas vamos colocar tratamento iniciado, consulta médica. A consulta médica não é tratamento. Então a lei deixou muito claro que, para efeito do cumprimento do prazo de 60 dias, ela só vai ser considerada cumprida quando for realizada uma terapia cirúrgica ou quando for dado início de uma radioterapia ou ainda quimioterapia, e também que haja alguma outra necessidade terapêutica que não esteja englobada nisso, mas que possa ser já comprovada, né? Então, o médico indicou um procedimento X. Então, quando iniciar aquele procedimento X, tem-se o cumprimento dessa lei. Tá? Então, olha só. Vamos lá, eu vou mostrar mais uma coisinha aqui. Tá aqui, ó. Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de uma neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito. Olha só, gente. Eu vou ver se eu consigo aumentar. Se eu conseguir aumentar, vai ser ótimo. Não consigo aumentar aqui, mas tá aqui, ó. Privilegiado e gratuito quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos, opiáceos ou correlatos. O que isso quer dizer? Que você vai ter, que é o tratamento prioritário, sem custo, e tendo acesso às prescrições. Prescrição significa você ter um médico que vai te atender e vai lhe prescrever, né, um analgésico para que você possa sentir menos dor, né? E ainda não pagar por esse analgésico. Ou seja, a lei é muito boa, o que precisa ser feito muitas vezes é o cumprimento dela. E o cumprimento dela muitas vezes não é realizado porque você não conhece. Porque o próprio servidor que muitas vezes está lá, ele também não sabe. Ou se sabe, finge que não sabe, porque talvez não consiga atender a demanda, porque é muita gente. Mas é importante que você saiba disso. É importante que você saiba, vou falar diretamente com você. É importante que você saiba que você tem direito, sim. Você tem direito a ser atendido prioritariamente, ou seja, é um atendimento privilegiado, prioritário. Ele é gratuito e você tem que ter acesso a essa prescrição médica para que você possa ter acesso de forma gratuita aos analgésicos, ou seja, aqueles medicamentos que vão tentar amenizar um pouco a sua dor. Então, você não está passando por necessidade, afinal de contas, o paciente com câncer, ele tem, muitas vezes, ele não escolhe, na verdade, o câncer não escolhe classe social, cor de pele, ele simplesmente atinge o ser humano. E que ser humano? Qualquer ser humano. Atinge animais, enfim. Então, quando ele atinge uma pessoa que tem condição financeira muito boa, de fato, muitas vezes essa pessoa não tem tanto problema para comprar os seus medicamentos, não tem tanto problema para fazer seus tratamentos, não que seja barato, não. Realmente é um gasto gigantesco, mas a vida ela não tem para essa pessoa, ela não tem preço, então ela dispensa o que for necessário. Agora eu pergunto, aquela pessoa que não tem condições de sobreviver, caso ela seja cometida de uma neoplasia maligna, ela não consegue comprar o pãozinho na padaria que, sei lá, custa um pãozinho, uns 70 centavos, né? Ela não consegue comprar um pãozinho desse por dia na padaria. Ela vai conseguir comprar um analgésico, uma caixa de analgésico. E geralmente o analgésico não é aquele analgésico mais baratinho, né? Ele é um analgésico mais poderoso. Ele custa um tanto quanto mais que outros.
Então, existe uma obrigatoriedade do poder público que está disposto nessa lei, está disposto na Constituição também, está disposto na Lei 8080, enfim, tem uma série de disposições legais. Então, não acontecendo, procure a Defensoria Pública, procure um advogado particular de sua confiança, ok? Lembrando, uma coisa, deixando bem claro, a Defensoria Pública, ela deve ser utilizada apenas por aqueles que não possuem recursos financeiros para a constituição de um advogado particular. Isso está previsto na Constituição. E eu acho que é uma questão de civilidade. Tá? Não é porque você tem neoplasia que você tem que procurar a defensoria. Não, você não está livre. Você está livre para procurar um advogado particular. Mas se você não tem condições, procure a Defensoria Pública. Existem alguns colegas que trabalham em escritórios de advocacia e que são focados em atender ao público de forma gratuita, o famoso pro bono. Procurem esses escritórios também, serão certamente muito bem atendidos. Tá bom? Bom, tendo dito isto, tem mais algumas coisinhas na lei que eu gostaria de trazer para vocês. Está aqui, ó. As doenças, agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias terão notificação e registro compulsório no serviço de saúde público e privado em todo o território nacional nos termos regulamentados. Aí tem uma lei, aí vai ser objeto certamente de uma outra live. Tá? E o que isso quer dizer? Todos os eventos, quer seja hospital público ou privado, ele vai ter que ser registrado obrigatoriamente nos serviços de saúde. Ou seja, para fins de registro, conhecimento do poder público, porque não quer dizer que você esteja sendo tratado em um hospital particular porque você conseguiu uma concessão do Estado para ser tratado, você não possa requerer medicamentos gratuitos na rede do SUS, né? Então o registro tem que ser feito para mostrar essa transparência entre o órgão de administração pública e os de direito privado, empresas hospitais privados, etc. Ok? Vamos lá? Seguindo em frente, eu pergunto aos senhores: o paciente oncológico, ele recebe a notícia, o empregado, ele recebe a notícia de que ele está acometido de uma neoplasia maligna. Ele comunica ao empregador: olha, patrão, eu tenho câncer e descobri fazem 2 dias. O patrão fala: nossa, que pena, né? Tá bom. Então passa no RH e você está dispensado. Isso é aceitável? É comum? Não é comum? Aconteceu já com você? E o que você fez? Bom, eu venho trazer esse dilema no dia de hoje. Venho trazer essa informação para vocês e eu gostaria de deixar na tela mais essa informação aqui, ó. A súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que ela diz? Ela diz o seguinte: dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O ato é inválido, o empregado tem direito à reintegração ao emprego. Ok? Vamos voltar aqui. Ou seja, esse ato, ele é um ato inválido. O empregado,
ele, nesse momento, ele precisa de acolhimento. Nesse momento, ele precisa receber acolhimento. Muitas vezes, é claro, vai se aumentar a quantidade de vezes que ele vai ao médico, vai se aumentar a quantidade de vezes que ele vai se ausentar em razão do tratamento, mas isso não é motivo para o empregador dispensá-lo de forma arbitrária e discriminatória, né? O empregador, assim como o empregado, são pessoas humanas. Ainda que o empregador utilize do seu expediente, porque, de certa forma, o trabalho daquele funcionário já não vai ser mais tão produtivo quanto antes, né? Mas a vida tem dessas coisas, sim, e as empresas, elas têm que respeitar. E tem que ser responsabilizadas. Ao passo de que, se acontecesse ao contrário com o empregador, e porventura esse empregador utilizasse de todo o seu capital para o seu tratamento, de certa forma, os empregados não poderiam ser de nenhum momento responsabilizados, né? Bom, tem mais informação? E nessa toada, nesse sentido, é de que? Vamos lá. Tá errado. Calma. Ok, agora sim, consegui trazer. Olha lá. A neoplasia maligna como forma de câncer causa debilidade física do empregado, provocando a queda natural de produtividade e a regularidade de afastamentos médicos. Em tal contexto, configura a doença que suscita estigma. Nesse quadro, presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador de tal enfermidade, sendo o ônus do empregador a prova em contrário. Bom, vou tentar explicar um pouco. Isso é um trecho de uma decisão, tá? Do Tribunal Superior do Trabalho, em razão de um empregado que foi dispensado de forma imotivada, ou seja, foi sem justa causa, apenas por conta da doença, né? Ou seja, a discriminação do paciente com câncer, porque ele vai fazer um tratamento, ele vai emagrecer, ele vai perder o cabelo, ele vai, né? Existem N tratamentos, nem sempre os tratamentos são iguais, e esse tipo de atitude tem que ser repudiada, tem que ser afastada. Quanto mais afastada, certamente melhor. Tentando entender exatamente o que eu já havia dito, né? Ou seja, o câncer ele pode causar sim uma debilidade, ou seja, uma debilidade física, ou seja, você não vai talvez ter as mesmas velocidades em fazer o que você fazia antes, né? Vai cair a sua produtividade, a quantidade de afastamento médico vai aumentar em razão de consulta, em razão de tratamento, e isso, claro, vai causar esse estigma de dizer, olha, peraí, esse empregado, ele vai cair cabelo, ele vai faltar um monte, ele não vai vir, isso é o estigma. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o tratamento ele é recebido de uma forma tranquila, o paciente consegue a remissão, em algumas boas oportunidades, e toca a vida normalmente. Só que esse estigma muitas vezes põe ele para fora da empresa. Esse estigma muitas vezes coloca ele em uma situação dificultosa, né? Um pai de família que tem que sustentar sua família se vê numa situação como essa. E o que fazer em uma situação como essa? O que fazer quando eu recebo um diagnóstico de câncer maligno, informo meu empregador e 2 dias depois eu sou dispensado? Procure novamente um advogado particular de sua confiança, procure ou a Defensoria Pública ou os escritórios jurídicos pro bono, onde você sentir mais confiança. E ingresse com uma medida judicial para que você, não para você ganhar rios de dinheiro, não, para você ser reintegrado ao seu trabalho, para que você possa ter o direito de trabalhar
e também de se tratar. É um direito seu, tá? Então, já tem súmula. E o que é súmula? É um conjunto de decisões similares, reunidas, em que, em cima dessas decisões, é editado um entendimento uno, um entendimento que, sim, esse entendimento pode mudar, mas vincula o tribunal e os seus juízes, né? Vincula, muitas vezes, eu já vi, eu não vou nem comentar muito sobre isso, eu já vi uma fala de um desembargador, não vou dizer de onde, dizendo que não é porque tem súmula que o tribunal tem que ficar engessado. Bom, a verdade é, se existe súmula, tem que ser respeitada, porque ela vincula. Ela é uma decisão que vincula, ela é uma instrução normativa, ela é uma entidade jurídica que vincula, sim, a atividade jurisdicional. Claro que, se for diverso daqueles entendimentos, não tenho dúvida que o poder discricionário do desembargador, do cientíssimo senhor juiz, deve ser diferenciado e tem que ser justificado, né? Mas essa justificativa de que não é porque a súmula que o tribunal tem que ficar engessado, não me parece uma justificativa suficiente para uma decisão contrária a uma súmula. Então, para que haja uma decisão contrária a algumas súmulas que já existem, é necessária uma fundamentação considerável para que justifique a decisão em contrário àquela súmula que já exista. E assim também é em todos os segmentos jurídicos do Brasil. Então, quando você fala de súmula do TST, ela vincula os seus tribunais e juízes. Quando você fala em súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, essas decisões, elas vinculam, sim. Para que haja uma decisão de um juiz de forma diferente, ele precisa justificar a pertinência e a relevância da decisão dele, sob pena de ter essa decisão reformada em uma instância superior. Por isso, a necessidade dos recursos e das instâncias recursais no nosso ordenamento jurídico. Não sei se ficou muito claro, não é interesse, o intuito trazer um conteúdo jurídico mais profissional, né? Que esse é um pedaço de uma parte mais profissional, mas é importante que vocês conheçam e saibam aproximadamente como é que se desenrolam as situações no tribunal. Bom, então, esclarecendo todos os pontos da live de hoje, dizendo que o paciente oncológico ele tem direito ao seu tratamento iniciado pela rede pública, ou, se a rede pública não atendê-lo, em rede particular de forma prioritária e gratuita em prazo não superior a 60 dias, sob pena de responsabilidade dos seus gestores. Aí, em cima disso, tem direito a atendimento prioritário e gratuito à prescrição e analgésicos a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Tem direitos no que diz respeito ao seu tratamento a ser realizado de forma pacífica, a ser realizado de forma tranquila, tem direito à manutenção no seu emprego e seu trabalho em razão de dispensa arbitrária e discriminatória, ou seja, recebi recebi um diagnóstico de câncer, e eu levo o meu empregador e 2 dias depois eu sou dispensado. Então, tem direito à reintegração no seu trabalho, né? Bom, por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido e elucidado muitas questões. Espero trazer cada vez mais questões para vocês, para a gente poder sempre trazer um conteúdo relevante. Tá aqui aqui. Opa! Tá aqui, ó. O endereço de e-mail. Mande a sua pergunta, mande a sua solicitação, vai ser um prazer respondê-la. Tem interesse em algum tema específico para a live? Mande também esse tema.
nós vamos juntar com de tantas outras pessoas que nos enviam e-mail e nós faremos um tema específico. Hoje a sugestão do tema foi enviada por um espectador, por um ouvinte, por um seguidor, enfim, alguém que nos mandou mensagem questionando: se eu for dispensado, o que eu posso fazer? Então, meu querido, está aí a tua resposta. Serão preservadas sempre o seu nome, a sua situação, para que você possa ter tranquilidade e nós possamos manter o sigilo tão devido. Tá certo? Um grande abraço. Tenham todos um ótimo final de semana. Espero poder, na próxima sexta-feira, trazer um outro conteúdo e levar para vocês mais informação, sempre mais informação, porque a informação certamente vai transformar e a transformação parte sempre de nós. Um grande abraço, fique ligado no É Seu Saber, É Seu Direito Saber Jurídico. Até lá.